Dando continuidade às nossas reflexões diárias, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB da Educação Básica. Artigo 23, parágrafo 1º. Reclassificar os alunos, inclusive transferências do exterior. Então, veja, no artigo 23, o parágrafo 1º fala da reclassificação. Então, um aluno que vem do exterior, ou transferência dentro do território nacional, ele pode ser reclassificado. Então, ele pode ser avaliado o seu grau de instrução. Ele veio, por exemplo, dos Estados Unidos e ele cursava lá o 2º ano do ensino fundamental. Então, ele tem condições de cursar o 3º. Ele pode ser reclassificado aqui para o 3º. E se vindo do interior de outro estado, mesma situação. Parágrafo 2º. Adequação do calendário escolar sem reduzir o número de horas. Então, agora, tempo da colheita, da safra. Então, a educação no campo, ela pode paralisar temporariamente o seu calendário ou adequá-lo com aulas a cada 10 dias ou 15 dias e, conforme a sua necessidade, fazer esse trabalho, porém sem reduzir a carga horária. O artigo 24 vai tratar sobre a organização da educação. E aí o inciso 1º fala da carga horária anual, que é de 800 horas em 200 dias letivos, excluído o tempo para os exames finais, que é o tempo das provas. Então, a ideia aqui seria de janeiro a junho, 100 dias, 400 horas, de agosto a dezembro, 100 dias mais 400 horas. Essa é a ideia da carga horária. Claro que, evidentemente, se houver a necessidade, pode ser que em um semestre tenha mais ou menos dias, mas o mínimo é 200 dias, 800 horas. Segundo, classificação em qualquer série, etapa, exceto a primeira. Então, veja, todo aluno ele pode ser classificado em qualquer série, desde que não seja a primeira, porque, via de regra, a educação básica, o ensino fundamental, a criança com 6 anos completos, até 31 de março, ele deverá ingressar no 1º ano do ensino fundamental. Então, na primeira série, não tem como você fazer uma classificação diferente disso. Agora, a partir do momento que ele tem uma idade acima de 6 anos, aí ele pode ser classificado através da promoção. Então, ele cursa o 1º, ele foi promovido para o 2º. Cursa o 2º, foi promovido para o 3º. Letra B, transferência. Ele estudava numa cidade do interior no 1º ano, veio transferido para o 1º ano. Ele cursava o 2º, veio transferido para o 2º. E também, letra C, uma avaliação feita pela escola. Por exemplo, a criança veio de uma determinada cidade e aí ele teve um problema, foi abandonado pelos pais, foi adotado por uma família aqui na região metropolitana. A escola vai avaliar o grau de conhecimento dessa criança e vai classificar ele na série em que ele tiver o nível de conhecimento. Inciso 3º, a progressão parcial, preservada a sequência do currículo. Então, toda criança, ela pode, se ela cursou lá, imaginamos o 6º ano, e ela ficou reprovada em matemática, ela vai ser promovida para o 7º ano e, evidentemente, que ela vai ter que cursar essa disciplina que ela ficou retida. E aí, no ano seguinte, ela cursa, então, o 7º ano, faz a matemática do 7º e a matemática do 6º. Sobre a organização, inciso 4º, aqui bastante cobrado em bancas de concurso, principalmente o centro de seleção, que seria a organização que poderão se organizar da educação básica em classes ou turmas com alunos de séries distintas. Então, um aluno do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de língua estrangeira,
artes ou outros componentes curriculares. Então, aqui é permitido a organização de uma turma de inglês, por exemplo, com alunos de diversas séries. Artes plásticas, artes visuais, artes cênicas, também é permitido, e outros componentes, conforme o grau de conhecimento dos alunos. Quinto, verificação do rendimento escolar. Avaliação contínua, cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período, sobre os de eventuais provas finais. Então aqui a LDB está dizendo que o professor não poderá reprovar a criança, ele deverá fazer o quê? Considerar a avaliação contínua e cumulativa com uma prevalência dos aspectos qualitativos. Então, o aluno é participativo, o aluno é esforçado, o aluno é dedicado. Então, isso deve prevalecer, mesmo que ele não consiga ter uma nota boa, e mesmo que a nota dele seja baixa, o esforço dele deve ser considerado. E aí, não somente o valor que ele tirou nas notas das provas. Então, essa é a recomendação que a LDB traz, que é bastante cobrada. Então, pode cair na questão dizendo que será feito o somatório de notas e isso prevalece. Na prática, a gente sabe que muitos professores e professoras fazem isso, mas a lei diz que não, que o correto é a qualidade e não a quantidade. Letra B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Então, por exemplo, um aluno de 10 anos que esteja cursando o 3º ano, ele tem a possibilidade de ser feito um trabalho diferenciado com ele, com as disciplinas e os conteúdos que faltam ele estudar, vamos imaginar do 4º e do 5º ano, e acelerar para que ele vá para a série adequada à sua idade. Isso já acontece na prática. Letra C, possibilidade de avanço nos cursos e séries. Então, mediante essa verificação, se ele tem um nível bom, ele pode ser avançado de série. Então, ele está no ensino fundamental, primeira fase, ele pode ir para a segunda fase, e tem essa possibilidade mediante a verificação do seu grau de conhecimento. Geralmente isso, às vezes, acontece muito com aluno de escola particular, que tem um desempenho altíssimo. Quando ele entra na rede pública, ele praticamente tem um ano e meio à frente dos colegas de sala. Então é possível fazer esse avanço. Letra D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Então vejam, ele concluiu um curso, um aluno da EJA ou do ensino fundamental, fez um curso de gramática e ortografia no sindicato, na associação de moradores. Então, de acordo com esse inciso aqui, essa letra do inciso 5º, é possível aproveitar esse tipo de estudo que ele teve no sindicato, no movimento social, na associação de moradores. É possível ele aproveitar. Letra E, também bastante cobrado em banca de concurso, obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelo ao período letivo para os alunos de baixo rendimento. Então aqui a gente já comentou um pouco sobre isso, que a recuperação o professor deverá fazê-la durante o decorrer do ano letivo e não esperar, eu terminei, eu dei as provas, agora eu vou dar recuperação para os alunos. A gente sabe que na prática funciona um pouco desse jeito, mas a recomendação é que seja tudo no decorrer do período letivo. E inciso 5, frequência mínima, 75%. Então, lembrando que aqui estamos falando de educação básica. Então, na educação básica, a frequência mínima é 75%. Na educação infantil, é 60%. Inciso 7º, a emissão de histórico escolar, diplomas e declaração cabe a quem? À escola, aonde o aluno frequentou. Às vezes o centro de seleção pode afirmar
que a Secretaria Municipal de Educação vai emitir o histórico, que a Secretaria Estadual de Educação vai emitir o diploma. Está errado, quem emite é a escola, não é a secretaria. A secretaria pode até ligar, recomendar à escola, ó, tem um aluno aqui, tem um nível, por favor, certificar e emitir o documento. Então, a ideia do inciso 7 seria essa. Parágrafo 1º, ainda do artigo 5º, inciso 7º, a carga horária mínima do inciso no caput será ampliada para 1.400 horas no prazo de 5 anos, a contar de 2 de março de 2017. Então, vejam, temos a carga horária atual, que é de 800 horas, que já vimos aqui. Essa carga horária, ela será ampliada. Então, com a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular, a tendência é que se aumente para a educação de tempo integral e que a carga horária seja ampliada até os próximos 5 anos para 1.400 horas. Questão bastante explorada em concurso é que poderia se trazer que é 2.000 horas, que é, enfim, 2.500 horas. Então, lembrando que é a carga horária mínima, não é a carga horária máxima, é o mínimo que se deve ter. Parágrafo 2º, bastante explorado pelo Centro de Seleção, os sistemas de ensino disporão sobre oferta de EJA, adequadas às condições do educando, do inciso 4º do artigo 4º. Então, o que ocorre? O artigo 4º da LDB, no inciso 4º, fala da oferta de educação para jovens e adultos que não tiveram escolarização na idade apropriada. Esse inciso traz essa ideia de que os sistemas vão dispor sobre essa oferta. A forma que vai ser feito, vai ser feito noturno, de segunda a sexta, vai ser feito com a carga horária de 7 da noite às 9, enfim. Então, cabe aos sistemas dispor. Uma observância que eu faço aqui é que o sistema de ensino, ele dispõe sobre a oferta da EJA e da educação infantil. Então, com relação à carga horária, a horário de entrada e de saída, enfim, para a EJA e para a educação infantil, quem pode dispor é a rede ou o sistema de ensino. Já a educação básica obrigatória dos 4 aos 17, a LDB fala claramente, é 800 horas, 200 dias. Porém, para a EJA não há essa obrigatoriedade, nem para a educação infantil, ou seja, a parte que não está incluída na educação básica. Artigo 25 é o que destrói a educação brasileira no Brasil, na minha modesta concepção. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais. Então, às vezes alguém fala assim: o professor tem 40 alunos na sala, é um absurdo, ele não pode fazer isso. Então aqui, o prefeito não pode fazer isso. Então aqui o artigo 25 está dizendo, cabe às autoridades responsáveis essa adequação. Então cada prefeito ele constrói a sua escola, cada governo de estado constrói a sua escola e ele projeta o tamanho da sala e o tamanho da turma que o professor vai atender. Lamentavelmente, isso deveria estar estipulado. Olha, para a educação infantil é 20, 25 alunos, ensino fundamental é 30, no máximo. Isso deveria ser obrigatório, mas não é. Então acaba que nessa o professor fica prejudicado. Aí por hoje a gente conclui essa parte de estudos até o artigo 25. Ok, obrigado.